Furacões são pesadelos que desafiam a natureza. Com seu poder avassalador, eles devoram territórios inteiros e desencadeiam uma dança mortal de ventos assassinos e ondas enfurecidas. Mas como medimos o impacto desses monstros na humanidade? Letalidade? Intensidade? Danos irreparáveis? Em nossa lista dos 5 maiores furacões da história, exploraremos essas categorias. Prepare-se para descobrir a fúria indomável da natureza. Inscreva-se no nosso canal Descoberta Ilimitada para mais revelações arrepiantes. Furacão Patrícia. No turbilhão mortal dos furacões, uma característica sinistra surge do horizonte: a velocidade avassaladora do vento. Embora os ventos fortes sejam frequentemente associados a tornados, é surpreendente descobrir que furacões podem rivalizar com essas forças da natureza. Estamos prestes a revelar o segredo mais intenso da Mãe Natureza. Outubro de 2015 testemunhou a ira desenfreada do furacão Patrícia, que se formou próximo à costa mexicana, no Oceano Pacífico Oriental. O que o tornou único? A resposta está na velocidade dos ventos. Imagine, se puder, ventos sustentados com incríveis 215 milhas por hora, equivalentes a 346 km por hora. Uma força destruidora sem precedentes. Mas o assombroso não termina aí. Esses ventos aterrorizantes aceleraram a um ritmo alucinante. Em apenas 24 horas, aumentaram 120 milhas por hora, ou 193 km por hora. Nunca antes se havia medido tal velocidade em um furacão. Para se ter uma ideia, um tornado de intensidade F3 é considerado poderoso, com velocidades entre 158 e 206 milhas por hora. No entanto, as regiões mais devastadoras do furacão Patrícia abrigavam ventos sustentados igualmente catastróficos, comparáveis a um tornado de intensidade F4. Essa realidade é simultaneamente incrível e aterradora. Imagine a vastidão de uma tempestade com ventos tão poderosos, capaz de engolir um condado inteiro. Felizmente, as perdas humanas foram menos catastróficas do que se poderia temer. No entanto, o estrago se concentrou nas áreas rurais e subúrbios. Mais de 10 mil residências foram danificadas e mais de 100 mil acres de terras agrícolas foram consumidos pelas garras impiedosas do furacão Patrícia. Nesta narrativa sombria, revelamos a face oculta da natureza em toda a sua crueldade e grandeza, e a luta heróica da humanidade para enfrentar essa força invisível. Ciclone Bola. Nada poderia preparar a humanidade para a fúria avassaladora que se desencadeou naquele fatídico dia. Nos confins do Oceano Índico Norte, onde os ciclones erguem sua cabeça poderosa, uma região esquecida do mundo enfrentou sua pior tragédia. Era 11 de novembro de 1970, quando o ciclone Bola nasceu dos ventres agitados das águas turbulentas. Seu alvo, a área leste do Paquistão, que hoje atende pelo nome de Bangladesh. Alertas ecoaram pelos céus, implorando que os residentes encontrassem abrigo seguro ou evacuassem. Mas onde encontrar abrigo em terras esquecidas, onde a miséria caminhava lado a lado com a bravura? A tempestade rompeu com uma força imparável, despedaçando tudo em seu caminho. Quando a fúria se acalmou, as sombras da morte pairavam sobre as ruínas. 300 mil, 500 mil almas perdidas para sempre. O ciclone Bola se tornou o epitáfio do terror, o furacão mais letal que já amaldiçoou a história da humanidade. Nenhum lugar sofreu mais do que a outrora vibrante cidade de Tazamudin, lar de 167 mil corações esperançosos. Mas a onda do destino, estimada em 35 pés de altura, invadiu seu santuário, ceifando impiedosamente mais de 45% de sua população. Nada além de ruínas e silêncio restaram onde antes a vida pulsava com fervor. Os anos se arrastaram, mas as cicatrizes persistiram. Como uma ferida aberta, a região lutou para se erguer das cinzas, envolta em desolação e desesperança. A estrada para a recuperação foi longa e tortuosa, um testemunho de resiliência diante da adversidade mais sombria. Tufão Chip. Antes, se está gostando do nosso vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal. Já mencionamos o quão monstruosos os furacões podem ser, mas o que estou prestes a contar não se compara ao que já conhecemos. Esqueça tudo o que você sabe sobre tufões e prepare-se para testemunhar a magnitude do terror absoluto, o tufão Chip. O ano era incerto, o Oceano Pacífico se agitava, e assim o tufão Chip ganhava vida.
Ele não era apenas um ciclone, era uma força imensurável. Imagine-se diante de uma fera com um diâmetro colossal de 2.220 quilômetros, equivalente a 1.380 milhas. Isso é grande o suficiente para engolir metade dos Estados Unidos continentais, para devorar nações em seu caminho impiedoso. Mas tamanho não é tudo. O tufão Chip tinha outra arma, ventos que desafiavam a própria essência da natureza. Velocidades máximas de 190 milhas por hora, transformando em um furacão de categoria 5, o ápice do poder. A Força Aérea dos Estados Unidos observou esse monstro de perto, realizando 60 missões de reconhecimento, testemunhando sua fúria com olhos abertos. No entanto, a devastação não parou por aí. O tufão Chip carregava consigo uma chuva implacável, como uma torrente vingativa, que desabou sobre o Japão e além. Montanhas se curvaram diante de sua ira, deslizamentos de terra se espalharam como cicatrizes, e mais de 22 mil lares foram engolidos pelas águas revoltas. A tempestade avançou rumo ao desconhecido, em direção ao norte, alcançando terras russas e o Alasca, antes de se dissolver na obscuridade. Mas as marcas indeléveis permaneceram. 42 vidas foram ceifadas, 71 desapareceram no abismo e 283 ficaram feridas, carregando as cicatrizes de um encontro com a besta impiedosa que foi o tufão Chip com seu reinado de terror e destruição. Furacão Katrina. Há mais do que tamanho e força para medir um furacão. É preciso considerar seu impacto econômico, o preço em termos de dinheiro que essas tempestades cobram. Parece superficial, mas governos locais são forçados a reconstruir cidades após o caos. Em um fatídico agosto de 2005, uma tempestade no Golfo do México se transformou no pesadelo de Nova Orleans, Louisiana. O furacão Katrina irrompeu em sua plenitude, um monstro de categoria 5, desencadeando ondas de tempestade com mais de 6 metros de altura. A cidade, despreparada para tamanha força, pagou um preço terrível. Os diques, projetados para suportar furacões de categoria 3, cederam sob o ímpeto do oceano. A água invadiu a cidade, ceifando milhares de vidas e deixando quase todas as estruturas em ruínas. Estima-se que 80% de Nova Orleans tenha sido submersa, com alguns lugares afundados em quase 6 metros de profundidade. O impacto financeiro foi avassalador. O furacão Katrina causou danos materiais estimados em 81 bilhões de dólares. Mas esse valor é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro custo econômico para a Louisiana e o Mississippi é estimado em mais de 150 bilhões de dólares. O furacão Katrina carrega o título indesejado de furacão mais caro a atingir os Estados Unidos. Nessa dança de destruição e caos, a economia é varrida por um redemoinho implacável. Os destroços não se limitam aos escombros físicos, mas também deixam cicatrizes financeiras profundas e duradouras. O furacão Katrina é uma lembrança sombria do preço terrível que uma tempestade pode cobrar, um lembrete de que o impacto de uma catástrofe natural vai além da natureza e chega ao cerne de uma nação. Ciclone John. Conversar com um meteorologista é como entrar em um mundo de incertezas. Prever o caminho de um furacão é um enigma complexo, cheio de variáveis imprevisíveis. Os cientistas tentam estimar seu destino, sua força e seu possível enfraquecimento, mas, às vezes, a natureza tem outros planos. Foi exatamente isso que aconteceu com o ciclone John em 1994, logo na costa da América Central. A princípio, ele não era motivo de preocupação, sem grande força. Mas ele permaneceu teimosamente próximo à costa, seguindo seu próprio curso para o oeste. Semanas se passaram, e John continuou sua jornada inesperada, chegando, finalmente, às Ilhas Havaianas. Nesse ponto, ele se transformou em uma máquina furiosa, com ventos sustentados de 175 milhas por hora, que equivalem a aproximadamente 281 km por hora. Essa é a velocidade média de um carro de Fórmula 1. Após passar pelo Havaí, o ciclone John desafiou todas as expectativas. Em vez de desvanecer, ele seguiu seu caminho, virando para o norte semanas depois, até finalmente se dissipar. Os meteorologistas ficaram boquiabertos, afinal, a maioria dos ciclones duram apenas algumas semanas e percorrem algumas poucas milhas. Mas John não se contentou com a média.
Ele estabeleceu recordes, tanto em distância percorrida quanto em duração como furacão. O ciclone John vagou incríveis 7.000 milhas, o equivalente a 13.000 quilômetros. E sua fúria durou 31 dias consecutivos, um feito sem precedentes. A natureza não se importou com as previsões e desafiou as expectativas humanas. No jogo imprevisível entre ciência e tempestades, o ciclone John mostrou que até mesmo os especialistas podem ser surpreendidos. É uma lembrança poderosa de que a natureza é incontrolável e implacável, guiando seu próprio curso sem se preocupar com as convenções humanas. Explorar além da aparência de um furacão revela segredos vitais. Compreender seu poder e comportamento nos torna mais resilientes diante dessas tempestades mortais. Não perca a chance de se aprofundar nesse conhecimento. Se inscreva, confira nosso canal e desvende os mistérios que nos protegem contra a fúria desses gigantes naturais.